Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é número 206. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, como nós estávamos dizendo no vídeo anterior, terminou, é preciso tomar bastante cuidado, porque os bons espíritos, eles não se prestam a esse tipo de trabalho. Mas os espíritos levianos, os malévolos, eles se prestam a esse tipo de trabalho. E olha só para você ver a sequência. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida. Então, por que o grau do nosso adiantamento não as comporta? Então, nós temos que entender que se nós não desfrutamos de tudo, não é por culpa de Deus. Não adianta a gente ficar pedindo antes do merecimento, antes da fé, antes de todas essas condições. Jesus mesmo nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer dizer, faça a tua parte, que a providência divina fará a parte dela. Então, como está escrito em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida. Olha só, há coisas cuja revelação não lhes é permitida. Então não adianta as pessoas querer, como se diz o ditado, passar o carro na frente do boi, né? Não adianta. Não adianta a pessoa querer carregar 100 quilos se as forças dele, ele consegue carregar apenas 10 quilos. Porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Nós temos que entender isso, que não adianta ficar buscando os espíritos, interrogando os espíritos a respeito de situações absurdas, querendo, porque nós sabemos que Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre o que nós precisamos é aquilo que Deus nos fornece. Ou melhor, nem sempre aquilo que nós precisamos é aquilo que nós pedimos. Às vezes a pessoa pede uma mansão e a providência divina nos fortalece de uma certa forma até que venhamos a conseguir uma barraquinha, como essas barracas do cigano. E a gente ainda tem que dar graças a Deus ainda. Porque o lar maior é a terra. Uma vez a pessoa se encontrando aqui na terra, aqui tudo se dá um jeitinho, tudo se controla. Por isso que nós temos que orar, nós temos que vigiar e policiar os pensamentos, porque constantemente nós somos bombardeados por influências negativas, inspiração, intuição, de todas as espécies, para desistirmos de tudo que nós estamos fazendo, inclusive até da própria vida. Mas faz parte da evolução. Nós temos que entender isso. Nós temos que lutar. Nós devemos lutar. Nós não podemos desistir.
Mas é preciso entender que faz parte também da evolução devido à imortalidade da alma, devido à eternidade. Então, olha só para você ver. Em segundo lugar, né, há coisas cuja revelação não nos é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Então, as coisas aqui na Terra, elas vão acontecendo gradativamente, de acordo com a nossa evolução. Eu mesmo, de vez em quando, eu ignoro o trabalho dos cientistas aqui na Terra. E mesmo com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, às vezes eu digo, eu penso assim, quanta ignorância. Os cientistas, eles têm tudo para desenvolver vacina para isso, vacina para aquilo. A situação podia ser assim, podia ser daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente para refletir e a gente percebe que nada foge aos desígnios das leis de Deus. Nada acontece por um acaso. E é interessante que tudo encontra-se de acordo com a natureza de Deus. Nós não conseguimos dar salto na evolução. Então nós temos o que nós merecemos, nem mais e nem menos. Às vezes, por ignorância nossa, temos o hábito de dizer assim, mas era para nós estar bem melhor na evolução. Era. Mas nós não evoluímos. Por esse motivo, porque nós não evoluímos, Deus vai nos tacar lá no caldeirão do inferno? Não. Deus é misericordioso. Deus é a inteligência suprema da causa primeira de todas as coisas, Ele é misericordioso. Então Ele nos dá a oportunidade de reaver tudo aquilo, né? E de trabalhar, e de melhorar, e de lapidar, e de trabalhar essa lapidação em nós mesmos, né? Então, é gradativo, não adianta. Se nós pararmos, eu já disse isso várias vezes, se nós pararmos para analisar a natureza de Deus, ela muito nos ensina como agir, como se portar, como se comportar aqui na Terra. Você observa, você pega uma semente de laranja, vamos pensar assim, e você introduz ela ali na terra. Então, leva-se alguns dias para aquela semente eclodir. Depois que ela eclode, ela começa o crescimento. Só que ela encontra 1 milhão de intempéries durante o ciclo evolutivo dela. Formiga, praga, tudo quanto é tipo de veneno, vento forte, chuva forte, uma pessoa que pode passar ali e arrancar aquele pé de laranja pequenininho, porque a pessoa não sabe.
um outro animal pode chegar ali e comer aquele pé de laranja novinho, mas o pé de laranja vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai rompendo. Daí 2 anos vem a primeira floração. Só que não basta a primeira floração. As flores dependem, elas se abrem e lançam no ar, na atmosfera, no ambiente, o feromônio dela, para atrair as abelhas e os insetos. Porque é através das abelhas e dos insetos que ocorre, né, a fecundação, que é a polinização, né? Aí vem lá as abelhas, poliniza ali, né, faz aquele trabalho todo de polinização, depois ela se fecha, depois ela transforma na laranjinha, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se você a apanha antes, ela está azeda, verde. Se você a apanha depois, ela está passada, azeda, porque azeda, fica sem gosto, gosto de podre. Então você tem que colher a laranja na hora certa. Então esse é o ciclo da vida, é o ciclo da evolução. Então a natureza, ela muito nos ensina. Nós é que somos egoístas, orgulhosos. Nós é que não paramos para observar a natureza de Deus à nossa volta, de certa forma, tentando nos ensinar, tentando nos transmitir, tentando nos passar uma mensagem, né? Então, aqui, continuando, afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções, né, no plano espiritual. Então, eles veem o que não viam na Terra, os espíritos no plano espiritual, eles passam a ver o que eles não viam aqui na Terra. Libertos dos entraves da matéria. Então, liberto dos entraves da matéria, libertos, né, da matéria física. Então lá eles passam a ver coisas que eles aqui não viam, porque a reencarnação, devido ao véu do esquecimento do passado, provoca-se um processo que obscurece o raciocínio, o bom senso, a prudência do espírito, da alma, né? Eles veem o que não viam na Terra, já li isso aqui. Libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea. Então apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são a perspicácia de que gozam, abrangem mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. Agora, isso aqui é relativo. Por que é relativo? Tanto é relativo quanto é complexo, porque encontra-se dentro do processo da desigualdade evolutiva de cada ser, né? Então é lógico que nem todos os espíritos, que nem todos os seres que desencarnam passam por essa situação aqui, que logo já se vê libertos, né, desse entrave que é o corpo físico,
logo eles já deparam com novos horizontes, né? E que logo eles gozam, abrange mais vastos horizontes, que logo compreende seus erros, que logo retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. Não são todos que pensemos dessa forma. Todas as pessoas que desencarnam aqui na Terra, todos, não são todos que passam por essa situação aqui. Vamos pensar assim, que de cada 1000 pessoas que desencarnam, umas 100, 150 pessoas passa por esse processo aqui. Ele se vê liberto, né? Então ele procura se retificar e tudo mais. O resto, existe um número inimaginável de processos devido à desigualdade evolutiva. Cada um é cada um, né? Então, nós conhecemos casos de seres que não precisaram dos bons espíritos para auxiliá-los no próprio desencarne. Eles mesmos desencarnaram, ajudaram ele a desencarnar, de tão evoluído. Como nós conhecemos casos que necessitou-se de vários espíritos, amigos espirituais, para ajudar no desencarne, como nós conhecemos casos que outros, deixando o corpo físico através do desencarne, vive a perambular pela rua sem saber que desencarnou. Outros retornam para dentro de casa e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, porque não sabem que desencarnou. Outros presos nos túmulos, junto aos corpos em decomposição. Outros presos nas regiões umbralinas. Outros são recolhidos, reencarnados compulsoriamente, porque não sabem que desencarnou, também não sabem que reencarnou, e assim sucessivamente. É o processo evolutivo. Cada caso é um caso. Mas graças a Deus, a doutrina dos Espíritos, ela nos esclarece tudo isso. Diferente de outras doutrinas, diferente de outras religiões que não nos esclarece nada. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo grau de adiantamento, que alcançaram mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite ao demais iniciar-nos nas coisas que ignoramos relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos. Olha só para você ver. Até o presente, o homem apenas formulará hipóteses sobre o seu porvir. Tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas. Passamos por todos esses processos de divergentes sistemas, desde o nadismo,
né, até as concepções fantásticas do inferno. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, né? Isso não é nada, então isso é o nadismo. E do paraíso. Hoje, são os testemunhos oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram, e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudesse os espíritos ensinar-nos. E nós passamos por essa situação antes de Hipólito e Leon Delisard Rivail, e eu posso dizer que uma boa parte da humanidade ainda passa por essa situação, encontram, aliás, nessa situação, justamente por encontrarem-se presas a muitas doutrinas, as teologias arbitrárias, as religiões arbitrárias, ciências arbitrárias, sistemas arbitrários. E por esse motivo, essas pessoas lá ainda se encontram presas num quadro de ignorância total, né? Então aqui Kardec, libertos, é óbvio, libertos de todos esses sistemas, aqueles que abraçaram a doutrina dos espíritos com seriedade, com responsabilidade e com amor. Aqueles que estudam com seriedade. Esses, sim, esses nós podemos dizer que se encontram a caminho da libertação das próprias inferioridades que os torturam 24 horas. Então se liberta, né? Então, Kardec continua: se fordes a um país que ainda não conheçais, recusareis as informações que vos deu o mais humilde Campônio, que encontrardes. Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ser ele um camponês. Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimento de grande alcance, só porque ele é um camponês. As pessoas pensam assim. Mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio. Então, olha só, às vezes a gente ignora as pessoas pela aparência. Ah, essa pessoa não tem conhecimento, essa pessoa não pode me ajudar em nada. A gente julga as pessoas pela aparência. Mas, ao aproximar-se daquela pessoa, em uma meia dúzia de palavras, a gente percebe que, de acordo com o conhecimento que a pessoa possui, de acordo com o conhecimento que a pessoa tem, ele consegue, sim, nos orientar de alguma forma, assim que fica até mais fácil para a gente compreender, né? Então, que não conheça o país
tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Então, nós, além de ter que ficar muito atento, nós não podemos julgar, devemos agir com bom senso, com prudência, com humildade, com paciência, porque nada nos acontece por acaso. Então esse é o último vídeo de hoje, ficando para o próximo dia a questão de número 62. Até o próximo dia.